A paz do Senhor Jesus, que bom que nesta manhã você chegou nesse dispositivo, né, onde nós vamos refletir um pouco sobre um tema que eu deixei para vocês, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1 e versículo 10, que diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Hoje nós vamos tratar nessa breve reflexão, um cafezinho com Ana e Penina. Nós vamos entender o que Deus quer falar nesse momento de crise. A gente vai entender a história de Ana, uma serva do Senhor, mas que escondeu a amargura profunda na alma. E esse texto ele vai falar, no capítulo 1, versículo 1, diz que um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, e filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Efrateu. Isso aí é a descendência de Eucana. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. E o versículo 3 diz: Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que Eucana sacrificava e dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. Então a gente vê que Eucana, ele é um homem de adoração, ele sobe a Siló para adorar o Senhor. Eles vêm das colinas do norte de Jerusalém com esse propósito. E de tudo que ele recebia da parte de Deus, a parte mais excelente era a de Ana. Mas por que a gente vai tratar de crise se eu estou dizendo que Ana era uma mulher de oração, era uma mulher que tinha a parte excelente do seu marido, era uma mulher amada, mas ela trazia consigo uma amargura de alma, porque Deus a tinha tornado estéril. E Penina, que era esposa de Eucana também, zombava dia e noite de Ana, porque ela era fraca, porque ela não podia ter filhos. Então nessa reflexão nós vamos entender o que Deus quer para o nosso coração em momentos de crise. Muitas vezes a gente não entende, porque Deus ele traça caminhos pelo qual nós não entendemos quando passamos. Ana tinha um amor do marido, era uma mulher de oração, uma mulher que buscava servir ao Senhor com integridade de alma, com integridade e caráter. E muitas vezes assim, a gente não entende, né? Porque Deus abençoou tanto Penina. Aqui nessa reflexão ela vai significar a crise, o que vem de encontro a nós. E nesse momento eu não sei o que você pode estar passando, mas eu quero que você saiba que esse momento de crise permitido por Deus na sua vida não é para a morte, não é para a desonra, não é para a vergonha. Muitas vezes Deus está calado e te guia por esse momento de crise porque Ele quer encaminhar você ao momento de oração. Deus tinha algo mais profundo com Ana
Talvez ela nem entendesse o porquê era estéril. Talvez nos dias de hoje não seja um fato para a desonra, mas naquela época ser estéril era motivo de vergonha social, você era uma fracassada. E Penina sabia muito bem disso e fazia disso a sua arma, zombando de dia e de noite. E Ana, em seu espírito, se amargurava. Nós não devemos blindar o nosso coração em momentos de crise para que as nossas emoções não contaminem o nosso espírito. Para que a sua tristeza, a sua amargura não entre e contamine a sua alma. A gente ouve muito falar de depressão, de síndrome do pânico, de tristeza. E vivemos numa sociedade onde isso está como se fosse praga nos corações das servas do Senhor. Até mesmo se você ainda não conhece a Jesus, saiba que Ele não provoca crises, Ele permite. Porque a crise, ela nos leva ao altar. E foi isso que Ana fez na nossa cereja do bolo, que está no versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Move o coração de Deus os quebrantados de coração. Veja que no meio dessa crise você está mais quebrantado, você ora mais, você busca mais, você sente vontade de estar perto do Senhor. Estar no momento de crise não é momento para que você se desespere, e sim para que você busque. Porque aqueles que são quebrantados de coração e se detêm ao Senhor, Deus, Ele envia a resposta. Então, nessa manhã eu quero dizer a você que, primeiro, devemos ter integridade na crise. Entendermos que não somos controladores da nossa própria história. Ela está terrivelmente controlada por Deus. Segundo, saber que nós não estamos sós. Deus, no seu momento oportuno, enviará socorro para sua alma. Primeiro, Jesus quer tratar com seu coração. Primeiro, Ele quer trabalhar dentro de você. Terceiro, você não vai morrer nessa crise. Esse cenário de crise está te fortalecendo espiritualmente. Cada vez que você dobra o joelho, que você chora, que você apresenta a Deus, você está acumulando o azeite no altar, porque Penina, ela tinha força física, ela era frutífera, mas Ana tinha altar. Ana tinha oração, Ana tinha azeite. Momento de crise é momento de estarmos nos pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer no versículo 13 que ela estava tão angustiada que ela não falava com a boca, mas ela falava com o coração. Muitas vezes não é assim? Estamos calados, mas o coração está gritando. E Deus, Ele é apto para escutar o coração. Ele é o único que escuta a voz do coração. E
Momento de crise é momento de estarmos com boca fechada, não retruque, não revide, não procure saber o porquê, feche a sua boca, se quebrante, desça a Siló, porque o centro de Siló é o centro da vontade de Deus, é o centro onde Deus derrama paz, derrama azeite para você suportar. E aí eu venho para a segunda etapa dessa reflexão. A segunda etapa está aqui no versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou. E fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios. Porém não se ouvia sua voz, pelo que ele a teve por embriagada. E disse o sacerdote Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho? Porém Ana respondeu: não, meu senhor. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos muitos cuidados e do meu desgosto tenho falado agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E não é diferente. Muitas vezes estamos rodeados de pessoas que não compreendem a nossa situação. Aí, além de Penina, tem os julgamentos dos que não entendem o processo. Mas o segredo é fechar a boca, se derramar nos pés do Senhor, porque o Deus que permite a crise. E por que ele permite a crise? Porque vitória sem crise é uma glória sem triunfo, como já dizia um pregador. É necessário que você passe pela crise para a sua vitória ter um gosto de triunfo. Então, a segunda etapa dessa história é que ela perseverantemente, a Bíblia diz, ela não orou uma vez, ela vinha orando. Hoje a gente vive num mundo de coisas tão imediatas que ninguém mais quer persistir em orar. Aí Deus às vezes permite crise para você chegar aos pés dele, arranja tempo. Porque muitas vezes nós não temos tempo de falar com o Senhor, de abrir o nosso coração. E a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de Ana. Esta é a segunda etapa dessa história. Deus permite a zombaria, Ele permite o choro, Ele permite a tristeza, mas em nenhum momento desse eu vi Ana murmurar, eu vi Ana reclamar, eu só vi ela pedir e chorar. E onde tem petição e choro e quebrantamento de alma, Deus ele se levanta ao nosso favor. E a Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de Ana, e Ana gerou um filho. Ela pediu ao Senhor que, se o Senhor desse um filho,
ela iria devolver ao Senhor. E quem foi este menino? Samuel, ele foi o último juiz e um dos maiores profetas da história de Israel. E Deus abençoou Ana, porque Ana teve o Senhor como refúgio. Então, nesta manhã, o segredo é, se você está no período de crise, feche a boca, desça a Siló, quebrante o seu coração, perdoe, abrace, porque do seu coração Deus está cuidando. Ele não vai permitir que o mal chegue, Ele não vai permitir que a depressão chegue, Ele não vai permitir que você se afunde em amargura, porque Deus, no meio da crise, vai descer com providência, e a providência vai ser tão grande. O cântico de Ana é a coisa mais linda que existe. Ela começa a agradecer a Deus pelo que Ele fez, dizendo que o coração que antes era amargurado agora exulta no Senhor. O meu poder não está na força do meu braço nem no meu entendimento. Ela diz que o poder que está nela está exaltado no Senhor, que a boca dela se delatou porque Deus interveio sobre os seus inimigos. Aí você diz, e o que aconteceu com Penina? Depois de ter zombado de noite, o que aconteceu com ela quando ela soube de que Deus tinha se lembrado de Ana? Penina, a frutífera, a robusta, a que podia, a que era forte. No cântico de Ana ela diz, o arco dos fortes foi quebrado e os que tropeçavam foram cingidos de força. Deus foi lá, pegou o arco de Penina e quebrou. E disse a ela, o seu arco agora não é mais forte. Eu fortaleci o arco de Ana, porque a nossa força vem do Senhor. E eu vou encerrando essa reflexão, dizendo a você nesta manhã que você receba força, que você receba alegria no seu coração, porque Deus está tratando com ele nesta manhã. O arco dos fortes foi quebrado e os que estavam fracos foram cingidos de força. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Então, nesta manhã, receba esse cântico de Ana como resposta da parte de Deus. Você não vai morrer. Os teus inimigos não vão triunfar sobre você através da zombaria. Não detenhas amargura no teu coração por conta de pessoas que não têm negócio com Deus. Que nesta manhã, a partir de hoje, você esteja pronto para passar pela crise como Ana passou. De boca fechada, com o coração quebrantado, descendo a Siló, orando, perseverando, porque vai chegar a boa notícia, que Deus irá se lembrar de você. Amém? Façamos como Ana. Perseveremos em oração, porque o arco dos fortes será quebrado. Amém?
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e em breve a gente vai fazer mais reflexão. Fique com Deus.